Hoje em dia, o futebol é uma indústria onde empresários e fundos de investimento compram e vendem clubes. Mas por vezes corre tudo mal e os clubes acabam por declarar falência. E hoje vamos conhecer a história de Gerard Lopes, um verdadeiro perito em falir clubes. Vale lembrar que não pretendemos criticar nem julgar o passado deste empresário, simplesmente apresentar verdades que são factuais, sem qualquer conotação pejorativa. Gerard Lopes é um empresário hispano-luxemburguês. Os seus negócios vão desde o ramo da tecnologia, passando pelo desporto e acabando na imobiliária. Gerard Lopes nasceu em 1971 e licenciou-se em Sistemas de Gestão e de Informação na Miami University. Gerard Lopes enveredou pelo caminho da tecnologia, criando a empresa chamada Icon Solution, uma das pioneiras em web development. Mas o que viria a dar um ponto de virada na sua vida enquanto empresário foi investir no Skype nos seus primórdios através da Mangrove Capital Partners. O Skype, que seria mais tarde vendido ao eBay por 4,1 mil milhões de dólares, o que renderia a Gerard Lopes uma quantia avultada de dinheiro. Gerard Lopes também criou empresas no ramo da consultadoria financeira. O seu percurso de investidor desportivo não começou no futebol, mas sim na Fórmula 1. Em 2009, a sua empresa Genie Capital adquiriu uma grande fatia da equipa Renault F1, que mais tarde se chamaria Lotus Renault F1. Inicialmente tudo parecia correr bem, pois contrataram alguns bons pilotos, entre os destaques o finlandês Kimi Räikkönen. Esta equipa também chegou a estar bem posicionada no Mundial de Construtores, mas a partir de 2013 as coisas tiveram um golpe de face, pois Kimi Räikkönen queixou-se de falta de pagamento de salários e também anunciou na imprensa que a sua equipa técnica não recebia qualquer pagamento. A empresa de Gerard Lopes estava com um buraco de mais de 140 milhões de euros. A partir daqui, o sonho da F1 chegou ao fim, até que em 2015, Gerard Lopes deixou o desporto automobilístico e apostou no futebol. A primeira tentativa de investir em um clube surgiu quando Gerard Lopes quis comprar o Marselha, mas o clube acabou vendido para o milionário norte-americano Frank McCourt. Em 2017, Gerard Lopes adquiriu o Lille, clube da Liga A francesa, através do fundo de investimento Victor Soccer Limited. A sua estadia em Lille durou apenas 3 anos. Quando deixou o clube, estava com uma dívida superior a 200 milhões de euros, mas o fundo de investimento Merlin Partners SCSP adquiriu as ações do clube e salvou a pátria. Um dado curioso é que no ano seguinte, o clube sagrou-se campeão francês, acabando com o reinado do PSG. O seu rastro de fracassos no futebol não acaba por aqui. Gerard Lopes também adquiriu o Mouscron da Bélgica e adivinhem o término, o clube acabou extinto. Em 2022, em 2021, o clube jogava a Jupiler Pro League e estava na disputa para não descer. Uma notícia que fez correr muita tinta na altura foi que os jogadores do Mouscron fizeram greve a partidas do campeonato belga, reclamando salários em atraso. O Tribunal Arbitral do Desporto belga não aceitou as garantias financeiras dadas por Gerard Lopes. Assim, os problemas só se agravaram até à sua extinção. Mas o percurso de Gerard Lopes não acaba por aqui. Em 2016, o empresário hispano-luxemburguês adquiriu 60% da SAD do Gil Vicente, mas acabou por deixar o negócio sem grandes marcas. Mas o luxemburguês não desistiu de Portugal, já que em 2021, o empresário, através do fundo de investimento Jogo Bonito, adquiriu cerca de 36% das ações da SAD do Boa Vista. Vale lembrar que Gerard Lopes tem 88% do capital social deste fundo de investimento. Gerard Lopes também adquiriu cerca de 14,22% da SAD do Boa Vista através do fundo de investimento BFC Investimentos, prefazendo um total de 50,78% da SAD Boa Visteira. Mas para variar, as coisas também correram mal. Em 2023, o clube fez manchetes nos jornais portugueses, já que os jogadores boavisteiros tinham 2 meses de salários em atraso, levando funcionários do estádio do Bessa a fazerem greve, impossibilitando a equipa de treinar. Os seus principais jogadores tiveram de ser vendidos às pressas. Kenji Corrêa deixou o clube a custo zero e Pedro Malheiro também abandonou o clube, deixando um vazio que em termos qualitativos ainda não foi compensado. O licenciamento do Boa Vista na Liga chegou a estar em risco, mas uma injeção de última hora por parte de Gerard Lopes, uma injeção de 3 milhões, salvou o clube de não participar no campeonato. Mas o futuro das Panteras continua envolto em incógnita e polémica. Mas o negócio de Gerard Lopes que fez correr muita tinta ultimamente foi a falência do Bordeaux, um histórico clube francês.
pois conquistou por algumas vezes o campeonato e revelou grandes jogadores para a Europa do futebol. Nomes como Giret, Tigana, Zinedine Zidane, Lizarazu e Dugarry eram alguns dos destaques. Alguns portugueses também passaram por este clube, Chalana e Pauleta, o goleador nato. Como é óbvio, não desencadeou a crise financeira do clube, mas foi o que colocou os pregos no caixão que sepultaram o Bordeaux na 4ª divisão francesa, divisão em que se encontra atualmente. Tudo começou com a conquista do campeonato francês em 2009. A temporada seguinte parecia ter o mesmo fim, mas os girondinos desperdiçaram uma vantagem de 12 pontos no campeonato e foram eliminados na Liga dos Campeões nos quartos de final para o Lyon na temporada 2009-2010. No fim desta temporada, Laurent Blanc abandonou o comando dos girondinos. A partir daqui, uma série de erros desportivos e financeiros pautaram a gestão do clube. Os girondinos, nos próximos 15 anos, iriam ter 14 treinadores. Apenas Francis Giroud ficou por mais de um ano e conquistou o único título do Bordeaux de 2010 até cá, a Taça de França em 2013. O Bordeaux tentou investir em jogadores com alguma rodagem do futebol europeu. Nomes como Colchioni e Diego Contento foram contratados, mas o Bordeaux transformou-se em um avião a perder cada vez mais altitude, pois rodando treinadores constantemente não permitia que os treinadores trabalhassem o plantel e o adaptassem ao seu estilo de jogo e conseguissem dar continuidade a um projeto. A partir daqui, o Bordeaux rodou entre fundos de investimento. Inicialmente, o clube pertencia ao M6, canal de televisão francês que detinha o clube desde 1999, mas em novembro de 2018, o clube foi vendido a 2 fundos de investimento, ao General American Capital Partners e ao King Street. Cada um destes fundos de investimento iria injetar 70 milhões de euros no clube. O King Street ficou como acionista maioritário do clube, mas o American Capital Partners ficou como gestor operacional, tratando da vida desportiva e financeira do clube. Mas em 2019 as coisas começaram a correr mal. O King Street apercebeu-se da gestão danosa por parte do American Capital Partners, de modo que o King Street comprou as ações do American Capital Partners, de modo a ficar com a gestão do clube, mas quem começou a gerir o clube simplesmente abriu mais o buraco e não entendia de futebol, pois o clube oferia salários bem mais altos do que aquilo que poderia pagar e o constante despedimento de treinadores obrigavam ao pagamento de indemnizações, afundando mais o Bordeaux na sua situação delicada. Em 2018, o M6 despediu o treinador Gustavo Poyet, que divulgou na imprensa que o jogador Laborde foi transferido sem ele ser informado de tal transferência, o que revelava uma total desorganização dentro do clube. Ainda assim, o Bordeaux conseguia produzir grandes craques da sua formação. Nomes como Jules Koundé e Tchouaméni eram alguns dos destaques. Hoje jogam no Barcelona e no Real Madrid, respectivamente. O Bordeaux era um barco completamente à deriva, pois não tinha uma política desportiva e despedia treinadores. Os jogadores que vieram não pareciam substituir as perdas. Portanto, quando em 2021 Gerard Lopes chegou ao clube, as coisas já estavam complicadas. Inicialmente, tudo parecia começar bem. Gerard Lopes quis aproximar o clube dos adeptos, ouvindo as suas queixas e as suas reclamações, e voltou a usar o antigo símbolo do clube que tinha sido modificado pelos gestores anteriores, sem consulta prévia dos sócios. Mas as coisas rapidamente começaram a mudar. Em 2023, o clube desceu de divisão e as coisas agravaram-se. Com uma alta massa salarial e um passivo altíssimo, Gerard Lopes começou a ponderar a venda do clube. O fundo de investimentos Fenway Sports Group, grupo que é dono do Liverpool, desistiu de comprar o clube, pois para isso teria de dar 40 milhões iniciais em despesas e pagar cerca de 120 milhões em dívidas, prefazendo um gasto inicial de 160 milhões, e ainda teria de pagar fornecedores e acreedores, e nada garantia a estabilidade do projeto, que só seria viável a muito longo prazo. A sua licença, que permite o clube jogar nas ligas profissionais, foi retirada no verão deste ano, o que impossibilitou o clube de jogar as ligas profissionais do futebol francês. O estado do clube é tal que as duas claques do clube revoltaram-se uma com a outra. A claque Northgate acusa a claque Ultramarines de ser conivente com as decisões e com a direção de Gerard Lopes. Gerard Lopes, que tem sido muito criticado pelos adeptos, que inclusivamente criaram um projeto chamado Sócios, que já conta com mais de 3 mil membros, que já conseguiu angariar mais de 250 mil euros para auxiliar o clube caso haja uma nova má gestão. Este projeto que promete dar voz aos adeptos e não a um grupo de empresários. Inclusivamente, este projeto quer salvaguardar a equipa feminina, que também foi muito prejudicada por esta má gestão. As equipas sub-19 e sub-17 do clube foram encerradas, assim como o seu centro de estágios, permanecendo apenas as equipas sub-15 e sub-18. Gerard Lopes, em uma carta para os adeptos, reconheceu ter estado ausente dos negócios que conduziram o Bordeaux ao abismo. Agora o clube disputa a National 2, a 4ª divisão do futebol francês, e a estrela do plantel é o veterano avançado inglês Andy Carroll, que passou no Liverpool e no Newcastle.
Inclusivamente, marcou 2 golos na estreia e parece ser dos poucos que consegue congregar todos os adeptos em volta do clube. Mas ainda assim, o Bordeaux encontra-se no 14º lugar, com 3 empates, 1 vitória e 1 derrota em 5 partidas. Agora o futuro do clube é uma autêntica incógnita. O que irá acontecer? Será que Gerardo Lopes irá vender o clube? Será que irá tentar revitalizá-lo? Ou será que ainda vai afundar o clube até à sua extinção, como aconteceu no Mouscron? Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.